Linkin pergunta: o senhor acha que a sociedade está evoluindo no sentido de estar melhorando? É difícil analisar assim objetivamente a moralidade, né? Se a sociedade está caminhando ou não nesse ponto. Se tu pensar, por exemplo, lá no século XVIII, no Iluminismo, os iluministas acreditavam que no século da razão nós, enquanto humanidade, caminharíamos, né, para a ordem, para o progresso, para frente. Aí tem vários autores que vão debater esse assunto a partir de temas particulares, né? Tem a questão da economia, do Adam Smith, tem a questão do, da maioridade do Kant, tem a questão da concepção do espírito, do saber absoluto do Hegel, etc. Então tem vários autores aí nessa época que vão apontar sim um telos, uma teleologia, e esse telos, de certa forma, é o progresso. E aqui equivale o progresso social, o progresso moral, o progresso em todos os níveis, né? E o grande debate do iluminismo acaba gerando, sendo esse, né? Mas o que ocorreu no século XX, né? Ocorreram guerras mundiais, genocídio, bomba atômica. Então, de certa forma, o grande projeto iluminista do progresso se mostrou uma furada no século XX. Daí vem toda a concepção da teoria crítica mostrando uma crítica à razão instrumental moderna e tentando superar essa razão instrumental por uma razão crítica. Aí a teoria crítica primeira geração, depois a segunda, a terceira, mas a primeira aí com, por exemplo, Horkheimer, que vai trabalhar bastante com essa passagem de uma razão tradicional por uma razão crítica. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não há assim um sentido que a gente pode buscar assim num telos histórico. E todo o debate que sempre foi feito desde os gregos, que possuíam uma visão cíclica da história, depois os medievais, que possuíam uma visão linear da história a partir do Agostinho, os renascentistas que retomaram a visão cíclica da história, e depois, a partir do século XVII, século XVIII especialmente, com o Iluminismo, que retoma a visão linear da história, teleológica da história, e, portanto, se tu tem uma visão teleológica da história, sim, tu pode apontar que há um fim lá na frente, e o fim é um melhoramento da humanidade, né? Se para os medievais o fim era Deus, para os modernos, o fim, os autores teleológicos vão apontar um melhoramento da humanidade. Mas no século XX isso não se verificou, né? E muito pelo contrário. Aí nós temos a questão do anjo da história, do Paul Klee, né? Se afastando da história. Porque ele olha para a história e no lugar de ver um melhoramento da história, ele leva um susto e se afasta da história. As teses sobre a história do Benjamin, que ele trabalha bastante com essa questão. Então eu diria assim, a lá Michel Foucault, por exemplo, nas Palavras e as Coisas, que a história de fato é ateleológica, né? Não há um fim, uma finalidade. E há outros, diversos autores que vão trabalhar com essa noção. O Fukuyama, lá no final dos anos de 89, depois de 91, com o texto publicado, que tratam essa questão da história, do fim da história e tudo mais. Mas o que eu vejo é que, de fato, quando analisamos essa questão do melhoramento, não tem como analisar objetivamente aqui, porque não existe uma teleologia. É muito mais um mundo caótico, um mundo onde há, e aqui a gente pode usar, né, essa imagem, a gente vai para frente, a gente vem para trás, isso varia muito, mas não dá para apontar assim um avanço moral, e cada vez caminhamos mais para o progresso. E aí tu pode perceber, mas nós progredimos muito em relação à tecnologia, à ciência, mas ao mesmo tempo nós progredimos também em relação às catástrofes, né? Enquanto a técnica avança, o tipo de catástrofe gerada pela técnica também é bem maior, né? É um debate bem interessante.